Eu usei a plataforma da Alura durante alguns meses e eu vou falar, pessoal, a minha experiência utilizando a plataforma da Alura, tá bom, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês, pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma review do que eu achei ao utilizar a plataforma da Alura. E sim, eu utilizei a Alura durante alguns meses, não foi durante um ano e eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei a utilizar a Alura porque eu tinha um tio que ele queria começar na área de programação. Ele tinha assinado a plataforma da Alura em fevereiro, só que quem assistia às aulas era ele, não eu, nem sabia que ele tinha assinado. Quer dizer, eu sabia, só que eu não tinha acesso. Aí ele ficou meio desanimado, né, devido a não conseguir aprender e, né, para não deixar o curso parado lá de tudo, porque foi um ano e não cancelar, ele resolveu dar para mim de presente esse curso, entendeu? O curso da Alura, a plataforma da Alura em si. E ele deu para mim, já que eu era dessa área de tecnologia. Nesse tempo eu ainda estava no ensino médio, fazendo curso técnico de informática pelo IF. E como ele já sabia que eu já estava nessa área alguns anos, há dois anos já, que mexia na área de tecnologia, ele falou assim: então eu vou te dar esse presente, né? Vou te dar a plataforma da Alura para tu assistir os cursos, tá bom? E foi dessa forma que eu consegui acessar a plataforma da Alura. Então eu vi algumas aulas sobre diversos temas, sobre Python, Bootstrap, HTML, CSS, React, N8N e um pouquinho de Spring Boot. E eu também fiz um curso de Excel também, tá? Fiz um curso de Excel. E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar trazendo a minha opinião. Vale a pena nessa plataforma em 2026? Vou dar a minha opinião com base na minha experiência, tá bom? Então vai ser minha experiência, minha opinião, o que eu achei no meu ponto de vista. Possa ser que outras pessoas no YouTube possam discordar de algumas coisas, possam concordar, possam falar alguma coisa, mas esse vídeo vai ser legal, pessoal. Por favor, fique nesse vídeo, veja até o final, tá bom? Eu preciso muito que você veja, cara. Sua visualização é muito importante, mas principalmente sua inscrição e o seu like aqui nesse canal, tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente consegue chegar a 1000 inscritos. É meu sonho. Então vamos lá, pessoal, eu vou trazer aqui alguns pontos positivos sobre o que eu achei da plataforma da Alura, tá bom? Então eu vou dar aqui meu primeiro ponto positivo, que é o seguinte: são professores com didáticas absurdamente boas, pessoal. Galera, olha só, eu já tive professores muito bons de informática, tá? Que me ensinaram muito bem lá no IF. Só que em relação aos da Alura, pessoal, não tem comparação. Os professores da Alura, eles são feitos para dar aula. Foram feitos para dar aula. A didática deles é uma didática muito boa, você consegue entender todos os conceitos, independentemente da linguagem que você estiver estudando, da tecnologia, do framework, da plataforma. E obviamente, pessoal, que vai ter aqueles professores que às vezes você vai assistir a aula deles e não vai conseguir entender muito bem o que ele está explicando, às vezes seja pelo seu modo de falar, seja pelo fato dele falar um pouquinho rápido, seja por ele realmente não conseguir explicar direito o termo, ou então ficar muito confuso, ou não ter muita ideia, né? Então, há todos esses fatores que fazem com que o professor na Alura não seja um professor muito bom, que consiga ensinar. Porém, exceção não é regra, tá? E a maioria, eu digo isso de certeza porque eu vi, a maioria dos professores são professores bons, são professores que foram realmente feitos para ser professores, foram feitos para ser programador e dar aula para as pessoas de programação. E eu acho absurdamente incrível a didática dos professores. Incrível, 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 não tenho o que falar. Por exemplo, eu lembro que eu estava estudando Django, que é um framework para Python, e, cara, eu pesquisava no YouTube, eu não conseguia entender nada do que estavam falando. Era bem no início, né, que meu professor estava ensinando Django. Cara, eu não conseguia entender nada, nada. O professor, pelo menos assim do IF, ele explicava pouco os conceitos, só que, cara, eu não conseguia entender nada dos conceitos. O que eu fiz? Como meu tio tinha me dado a Alura, né, a plataforma da Alura, por certos meses,
eu falei, acho que eu vou estudar pela Alura. E acho que foi a melhor decisão que eu fiz, porque, juro, minha mente se abriu ao ver as explicações dos professores explicando os conceitos, tipo, cada linha de código, ele explicava assim, ó, a rota serve para isso, essa aqui, quando você cria uma view, você tem que importar ela na URL para ter um caminho para você acessar. E tudo isso foi muito claro, muito claro. Eles explicam assim como se você fosse uma porta, como se você realmente não soubesse de nada. E eu mesmo, pelo menos, não sabia. Então é muito boa a didática dos professores. Eu não tenho o que questionar sobre isso. E esse é o principal ponto positivo que eu trago aqui. O segundo que eu trago é em relação aos exercícios. Muitos professores, pelo menos, não, praticamente todos os professores da Alura, eles deixavam listas de exercícios. E as listas de exercícios não era tipo assim uma lista de exercícios em PDF. Era exercícios mesmo a cada módulo que tu assistia das aulas. Então tinha uma aula, no final da aula, geralmente, ou então no final do curso, tinha exercícios para tu praticar. Exercícios sobre conceitos, exercícios, por exemplo, perguntando sobre o que fazia uma parte determinada do código. Era exercícios, por exemplo, para explicar sobre determinado termo, o que determinado termo significava naquele determinado contexto. Então eram exercícios que realmente faziam você fixar o conteúdo que estava sendo dito na aula, que era, por exemplo, sobre código, sobre orientação a objetos, dando aqui um exemplo. Então os professores eles conseguiam fazer com que a pessoa aprendesse, principalmente, e com isso treinavam muito. Eram muitos exercícios que eles traziam. Todos os cursos eles traziam exercícios para você praticar. Isso era muito bom, porque, né, programação é 30% teoria e 70% prática. Então, se você pratica muito programação, você vê muito os conceitos, você vê muito a teoria, você entende isso e pratica, faz exercícios, você realmente aprende, tá? Isso é muito bom dos cursos, de uma forma geral. E outra coisa que eu quero também trazer é o fórum de dúvidas. Na plataforma da Alura, cada aula que tinha um botãozinho que era o seguinte, que era fórum de dúvidas. E esse fórum de dúvidas era exclusivamente para aquela aula que estava sendo dada. Não era praticamente um Stack Overflow que tinha no Alura, só que era para cada aula específica. Então você acessava a aula, tinha lá o botãozinho fórum de dúvidas, você clicava e tinha lá as pessoas tirando dúvidas sobre parte determinada do código. E geralmente, a maioria das vezes, quem respondia era o próprio professor que ministrava aquela aula. Não era nem tipo assim um usuário qualquer. Lógico que tinha, por exemplo, usuários que respondiam às outras pessoas, o que é muito legal também. Só que em sua maioria eram os próprios professores. Isso é até justo, porque o próprio professor era o que foi responsável por dar aquela aula, lógico. E se tem um erro, é mais que certo que ele ajude aquele determinado aluno, aquela determinada pessoa a corrigir aquele determinado código que está dando erro na máquina dela. Então, isso é muito legal da Alura, esse fórum de dúvidas. Outra coisa que eu quero dizer também, isso é mais parte técnica mesmo do site, que o site ele tem um ótimo desempenho. O que eu quero dizer com isso é que o site da plataforma da Alura ele é muito rápido, ele não travava e independentemente do dispositivo que eu abria para poder ver as aulas, para poder assistir às aulas, não travava. Era uma plataforma muito rápida, um site muito optimizado, mesmo que seu celular fosse fraco, se o seu notebook, seu computador fosse fraco, você conseguiria assistir às aulas normalmente. Então é uma plataforma muito leve, um site muito leve e que pode ser acessado em qualquer dispositivo. Outra coisa também é muito conteúdo para se estudar. Pessoal, vocês não têm ideia, a Alura tem curso de tudo, de tudo. Vocês podem até achar chato aqueles anúncios que aparecem no YouTube da Alura, que eu também não vou, confesso que eu achava também um pouco chato aquilo, eu tava vendo o vídeo e aparecia. Mas pessoal, é literalmente curso de tudo. Lá quando você assina a plataforma, pessoal, você abre portas para o mundo da tecnologia. É simplesmente absurda a quantidade de conteúdos, a quantidade de cursos, a quantidade de conteúdo que tem lá. É conteúdo de
programação, conteúdo de inglês, por exemplo. Se você assinasse um plano um pouquinho mais caro, você tinha acesso ao curso de inglês. O meu era o mais barato, do meu tio no caso, era o mais barato. E era curso de tudo, pessoal, de Java, de Python, de C Sharp, de PHP, de HTML, CSS, Bootstrap, React, Angular, Tailwind, sabe, Laravel, banco de dados, Excel, Word, apresentação. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais de Design Patterns, N8N, inteligência artificial, estatística. Tem praticamente todo muito curso lá dentro, muito curso. Tem curso de tudo, então assim, é uma plataforma absurdamente boa para quem quer conhecimento na área de tecnologia. Muito conhecimento. Então assim, é muito conteúdo e isso é muito bom da plataforma, tá bom? E esses aqui foram os pontos positivos, pessoal. E eu não vou mentir, eu sei que toda coisa positiva tem algo negativo, nada é perfeito, né, como eu já disse. Mas assim, pessoal, na minha experiência como usuário assistindo, eu não consegui encontrar necessariamente um defeito na plataforma. Juro por Deus, não é querendo puxar saco da plataforma, dizer que ela é a melhor de todas. Não, ela é muito boa, confesso. Ela é uma plataforma muito boa. E eu não consegui encontrar assim algum defeito, falar só aí, isso é ruim, isso é péssimo. Da Alura, eu confesso, juro pra vocês que eu não consegui encontrar defeito. E mesmo assim, mesmo eu não conseguindo encontrar algum defeito, eu quero deixar um ponto muito importante aqui. Eu não recomendo assinar a plataforma, espera lá, eu não recomendo assinar a plataforma para quem está começando a aprender programação. Por quê? É pelo fato de não existir conteúdo para isso? Logicamente que não. Se eu acabei de dizer que tinha conteúdo praticamente de tudo, então logicamente vai ter com certeza um curso ensinando a você algoritmos do zero. Só que o que eu quero dizer aqui é porque a plataforma em si ela é uma plataforma um pouco cara. Para as pessoas que geralmente vêm de uma classe social um pouco mais pobre, assim como eu também sou, que às vezes, por exemplo, vivem com um salário mínimo, ainda não trabalho, tá? Eu moro com meus pais ainda. Ainda não trabalham, vivo com, por exemplo, R$ 1.600, que é o salário mínimo atualmente no Brasil. Tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, pagar almoço, essas coisas. Então acaba sendo muito caro para tu assinar a plataforma. Para você ter ideia, eu fiz uma pesquisa, né? E o preço médio da plataforma é de R$ 912. R$ 912, praticamente R$ 1.000 a plataforma. Então assim, é muito caro para quem está querendo começar a programar. E o que eu recomendo é veja vídeos no YouTube. O YouTube é a solução mais barata para tu conseguir aprender pelo menos o zero da programação, que é a parte de algoritmos, para assim tu migrar para uma linguagem de programação, ainda estudando pelo YouTube e depois procurar um framework. Isso só depois, quando você tiver muito conhecimento e quiser aprofundar um pouco mais, aí você pode assinar a plataforma sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi minha opinião e eu vou deixar aqui minha conclusão. Minha conclusão, pessoal, é que a plataforma sim valeu super a pena para mim. Eu não tenho nenhum arrependimento por ter passado certo tempo, certas horas estudando as aulas, vendo os módulos, vendo as dúvidas, tirando as dúvidas. Para mim valeu super a pena, eu não reclamo de nada do que eu vi na plataforma. E se pudesse, eu pagaria o plano mais caro dessa plataforma, porque para mim é super a pena, sabe? Para mim vale super a pena essa plataforma, não vejo nenhum defeito nela, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a querer assinar a plataforma, espero que minha contribuição tenha sido positiva para você, se você está na dúvida, tá bom? Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado por tudo, pessoal.